Hoje eu vou falar sobre a pergunta que eu mais recebo ao longo de toda a minha carreira como influenciadora. Marília, está ou não no momento de investir nos pré-fixados? Vamos falar sobre isso. Os pré-fixados são os queridinhos do investidor, principalmente quando ele pensa em fazer marcação a mercado, porque os pré-fixados se beneficiam muito de queda nas taxas de juros e valorização dos preços dos papéis. Então as pessoas adoram sentir quando é o momento certo de investir nos pré-fixados para que tenham esses ganhos de marcação a mercado, para que quando as taxas caiam, eles tenham bastante ganho. Apesar do pré-fixado ser o melhor título para fazer marcação a mercado, uma vez que o pós-fixado não sofre marcação a mercado, ou sofre muito pouco a marcação a mercado, e o IPCA+, ele é menos volátil do que o pré-fixado, né? Porque ele tem o amortecedor da inflação implícita, depois a gente fala mais sobre isso. Apesar do pré-fixado ser o melhor para fazer marcação ao mercado, ele é também o mais arriscado. Por quê, Marília? Ora, porque quando você tem um ciclo de queda nas taxas de juros, o pré-fixado ganha muito dinheiro, geralmente mais do que IPCA+. Mas quando você tem um ciclo de alta nas taxas de juros, ele é também o que mais perde. Então, você está falando de um título mais volátil. Além disso, ele é mais arriscado porque o IPCA+, num momento ruim, num momento de crise, principalmente num momento de aumento dos gastos públicos com consequências de aumento de inflação, o IPCA+, te protege mais contra isso, porque ele tem um juro real, mas ele tem também o componente do IPCA. Então, se a inflação sobe, o IPCA+, numa mesma taxa, valoriza mais, né? Por outro lado, vamos supor que você comprou um pré-fixado a 13,5%, que é grosso modo o que está rolando agora no mercado. Mas por conta das eleições, aumento de gastos e tal, a inflação subiu para 10 ou para 13, você ganhou 0 de rentabilidade real. Então, você vai ter aí uma rentabilidade muito ruim no caso negativo, né? Então, quando a gente olha o caso positivo, o pré-fixado ganha muito e o IPCA+ ganha bastante também. Mas no caso negativo, o pré-fixado perde muito e o IPCA+ até que fica bem controladinho. Ou seja, o IPCA+, para essa situação que a gente está, de risco de aumento de gastos por conta de ano eleitoral, ano que vem a gente ainda não sabe direito qual que vai ser o governo que vai ganhar e principalmente qual a política econômica que vai vencer nas eleições, se vamos ter restrições de gastos ou não, enfim. O IPCA+ é um título mais protegido, né? E pensando tanto no lado bom quanto no lado ruim, ele é mais eficiente, eu acho. Mas, se você tiver muita convicção que o ano que vem a gente não vai ter um aumento de gastos muito grande e que o próximo governo vai ser fiscalmente responsável, é sim o momento de entrar no pré-fixado, porque ele vai acabar rendendo mais quando as taxas de juros caírem, tá? Tá bom, Marília, mas o que você acha? Eu acho que sim, é um bom momento para investir nos pré-fixados, sim. Eu acho que o governo atual está tendo muita dificuldade de implementar novos gastos ou gastos relevantes. Por quê? Porque os gastos, por conta do arcabouço fiscal e da lei de responsabilidade fiscal, têm que ser seguidos também por novos impostos, né? Novas fontes de receita para esse aumento de gastos. E até agora, a tentativa do governo de aumentar taxas está sendo muito combatida, né? Então ele tentou alguns aumentos de impostos, não conseguiu, teve que ir para o aumento do IOF, que é a única coisa que ele pode aumentar por decreto, né? E até estamos tendo discussões de novos aumentos de impostos, por exemplo, tributação de dividendos ou aumentos de LCIs, LCAs para angariar recursos, mas para financiar a isenção do imposto de renda até 5 mil. Então já tem destino, digamos assim, essa fonte de recursos. E eu acho que está muito difícil
de implementar mais aumentos de taxas, está ficando cada vez mais difícil para o governo aumentar os impostos que já são exorbitantes no Brasil e matam não só os cidadãos, né, as famílias, como também as empresas. Então está ficando cada vez mais difícil. A gente tem uma das maiores cargas tributárias dos emergentes. Então, embora eu acho que ele vá sim aumentar os gastos, eu acho que não tanto o suficiente a causar aí uma pressão inflacionária muito relevante, tá? Além disso, acho que para o ano que vem a gente vai ter uma atividade econômica mais moderada, afinal a gente está com Selic de 15, a gente já vê dados de atividade arrefecendo e a própria inflação aí um pouco mais controlada, exatamente por uma Selic muito alta e uma atividade que já está desaquecendo bem. Então eu não diria aí que a inflação é a minha maior preocupação para o ano que vem, tá? Junta isso com eu achar também, do ponto de vista político, que a gente vai ter aí uma alteração de política econômica, seja por uma troca de governo, por um governo mais fiscalista, seja por outro lado do atual governo indo mais a centro e não focando muito nessa esquerda gastadora e com o governo estimulando a economia. Ele vai ter que ir ao centro para ganhar a eleição, porque o Brasil é um país de centro, e no que ele vai ao centro, ele vai ter que falar de restrição fiscal, ele vai ter que também implementar uma agenda de reformas. Então, eu acho sim que a gente vai ter uma alteração aí de política econômica. Acho que a probabilidade maior é uma troca de governo, mas mesmo com o mesmo governo, acho que a gente teria aí uma mudança de política. Por conta disso, desta minha convicção específica, um pouco mais otimista de que teremos uma troca de política, eu gosto sim bastante do pré-fixado e acho que é sim um bom momento de entrada. As taxas estão muito altas, né? 13,5% de juro é muito juro, e acho que sim, é um bom momento de entrada e dá para investir sim. Tá bom, Marília, mas quanto eu posso ganhar investindo num pré-fixado? E aí eu vou mostrar algumas contas para vocês que vocês podem fazer aí na casa de vocês mesmos, não precisam nem de mim. E o principal instrumento que eu uso para fazer as contas rápidas, quando eu não quero ir para a planilha, é a calculadora de renda fixa do site da B3. Então você vai digitar aí no Google calculadora renda fixa B3, vai aparecer esse site. Você pode calcular taxas DI, títulos públicos, debêntures, CRIs e CRAS. Então você vai poder calcular aí um monte de coisa. Então eu fiz algumas consultas aqui, por exemplo, a LTN, né, que é um pré-fixado com vencimento em 2032. Fiz essa consulta aqui e vi quanto que daria de ganho de marcação a mercado, quanto valeria, né, o PU da minha LTN 2032, meu pré-fixado sem pagamento de juro, se a taxa caísse dos grosso modo 13,5 que está hoje, para uma taxa de 9, tá? E a calculadora me devolveu aqui o PU da operação, né? O PU seria 584,35. Aí você vai em Ambima, taxa títulos públicos, digita no Google, vai aparecer esse site da Ambima, e você vai comparar com quanto está hoje, né? Então hoje a taxa do prefixado está 13,65, essa taxa indicativa aqui, com um PU de 449,96. Então vamos fazer essa conta, tá? 584,35 sobre 449,96. Eu teria um ganho aí, grosso modo, de 30%, tá? 30% além da rentabilidade normal do papel, né? 30% é se a taxa cair de 13,65 para 9 em um dia. Claro que isso não vai acontecer, vai acontecer aí ao longo de um ano. Então você teria o carrego, né, de grosso modo, sei lá, vai dar uma média de 11% de carrego, mais 30% de ganho. Então é um ganho aí super relevante, né? Ganho quase de bolsa, esses 30% a mais que você ganharia por conta
da marcação a mercado. Então, se fosse em 2 anos, você estaria falando aí, grosso modo, de um título que vai te pagar 200% do CDI, até mais, porque o CDI vai cair. Então, você está falando aí de um título que vai pagar quase 250% do CDI para você ao longo de 2 anos. Então, é uma rentabilidade muito boa, né? Realmente não tem nenhum CDB que você acha aí pagando 200 e poucos do CDI, a não ser de banco quebrado, que daí a gente sabe que a gente encontra. Então, acho sim que vale a pena, acho que a taxa pré-fixada cair para 9% no Brasil é super razoável. Tem que acontecer uma mudança de política fiscal, claro. A gente tem que rumar aí para um superávit primário para que a gente contenha aí a dívida pública, mas em fazendo isso, ou em um mercado vislumbrando esse caminho, acho que é totalmente possível a gente ter uma queda aí de taxa de juros para em torno de 9% ou até menos. Vamos lembrar que em 2019, antes da pandemia, a nossa taxa de juros de longo prazo bateu, se não me engano, 6,5%, 7%, tá? Então é totalmente possível, sim. Nessa época a taxa Selic estava em torno de 7 e pouco, e aí depois da pandemia foi para 2. Então, assim, pode acontecer sim, a nossa inflação girava em torno de 3 e até um pouquinho menos de 3, né? 2 e alguma coisa chegou a bater. Então é totalmente possível sim, desde que a gente tenha um cenário de controle fiscal e uma atividade aí moderada, digamos assim, nada de superaquecida. Então, sim, eu acho que vale a pena investir no pré-fixado. Lembrando a ressalva que eu fiz para vocês no começo do vídeo, que não é o título que eu mais teria na minha carteira, porque num cenário positivo ele rende aí a rentabilidade, o carrego, mais os 30% de marcação a mercado, mas num cenário negativo ele poderia sofrer bastante também. Por exemplo, em 2016, no auge aí da crise da Dilma, um pré-fixado chegou a bater 17%. Então, da mesma forma que ele poderia cair aí uns 4% de taxa, ele poderia subir também se fosse um cenário de crise. Então ele não é assimétrico, né? Não é aquele cenário onde quando você ganha muito, quando você perde pouco. Não, se você perder, se vier um cenário de crise, você perde bastante também. Por isso que ele não é o título que domina a minha carteira de investimentos. Enquanto o IPCA+, como eu mencionei para vocês, no cenário bom ele ganha bastante, no cenário ruim ele não perde tanto. E claro, né, gente, essas coisas vão mudando com o tempo, conforme a gente vai tendo mais notícias de eleições e tudo, as recomendações vão mudando para refletir esse novo cenário e o potencial de cada um dos títulos, e quanto mais convicção eu tiver numa troca de governo ou numa mudança de política para uma política mais fiscalista, mais eu vou preferir o pré-fixado ao invés do IPCA+, e isso eu vou falando para vocês ao longo do tempo, claro, no Renda Fixa Pro. Quem não conhece o Renda Fixa Pro, vale a pena conhecer, o link está aqui embaixo e eu vou te esperar lá no nosso Telegram para conversar mais sobre qual tipo de investimento que eu prefiro. E acho que é isso, pessoal. E vocês? Vocês preferem o IPCA+ ou pré-fixado? Me contem aqui nos comentários e a gente conversa mais sobre isso. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.